Era uma noite serena em Belém, uma pequena cidade da Judéia, onde as estrelas pareciam brilhar com mais intensidade do que nunca. As ruas estavam tranquilas, e um silêncio reverente pairava no ar, como se o próprio universo estivesse aguardando algo extraordinário. Foi nessa atmosfera mágica que começou uma das histórias mais emocionantes de todos os tempos, o nascimento de Jesus. Maria, uma jovem humilde de Nazaré, havia sido visitada pelo anjo Gabriel meses antes. Em uma aparição que mudou sua vida para sempre, Gabriel anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus. Com um coração cheio de fé e coragem, Maria aceitou o chamado divino, mesmo sabendo que sua jornada seria repleta de desafios e incertezas. Ao lado de Maria estava José, um homem justo e bondoso. Ele também teve um encontro celestial em um sonho, onde um anjo lhe explicou que o filho que Maria esperava era concebido pelo Espírito Santo. Com devoção e amor, José decidiu proteger e cuidar de Maria, e juntos eles enfrentaram a longa viagem de Nazaré a Belém, conforme ordenado pelo censo decretado pelo imperador romano. A jornada foi extenuante, especialmente para Maria, que estava prestes a dar à luz. Quando finalmente chegaram a Belém, a cidade estava lotada de viajantes, e todas as hospedarias estavam cheias. Desesperados, Maria e José procuraram abrigo em qualquer lugar que pudessem encontrar. Foi então que, em um gesto de compaixão, um dono de estalagem ofereceu-lhes um lugar simples, mas seguro, de um estábulo, onde os animais se abrigavam. Naquela noite, cercada pela simplicidade e pelo silêncio do estábulo, Maria deu à luz seu primogênito. Jesus, o Salvador do mundo, nasceu em uma manjedoura, envolto em panos humildes. Não havia palácios nem riquezas, apenas o amor puro e incondicional de seus pais terrenos e a presença divina que irradiava naquele lugar. Enquanto isso, nos campos próximos, pastores cuidavam de seus rebanhos. De repente, o céu se encheu de uma luz brilhante e um anjo do Senhor apareceu diante deles. Os pastores, inicialmente assustados, ouviram a mensagem que mudaria suas vidas, e não temais, pois vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Com corações acelerados e cheios de esperança, os pastores seguiram a estrela que brilhava intensamente no céu, guiando-os até o lugar onde Jesus estava. Ao verem o menino deitado na manjedoura, ajoelharam-se em adoração, maravilhados com a grandiosidade daquele momento sagrado. Assim, em uma noite aparentemente comum, mas que se tornou extraordinária, nasceu Jesus, trazendo consigo a promessa de salvação e esperança para toda a humanidade. Seu nascimento humilde nos lembra que as maiores dádivas frequentemente vêm de maneiras simples e inesperadas, e que o verdadeiro amor e a fé são capazes de iluminar até os lugares mais sombrios. Este foi o início da vida de Jesus, uma jornada que mudaria o curso da história para sempre, enchendo os corações dos homens com a luz do amor divino. Os anos passaram desde aquela noite milagrosa em Belém, e Jesus crescia em graça e sabedoria, enchendo de orgulho os corações de Maria e José. A família havia retornado a Nazaré, onde Jesus viveu uma infância simples, mas repleta de momentos extraordinários que anunciavam seu futuro glorioso. Com o passar do tempo, Jesus demonstrava uma compreensão profunda das Escrituras e uma conexão única com Deus. Seu amor pelo próximo e sua sabedoria precoce eram evidentes para todos ao seu redor. Ele ajudava seu pai José na carpintaria, aprendendo o ofício com dedicação, mas era no estudo das Escrituras que sua verdadeira paixão se revelava. Quando Jesus completou 12 anos, chegou o momento de fazer uma peregrinação especial. A família viajou para Jerusalém para celebrar a Páscoa, uma das festas mais importantes da fé judaica. A cidade estava vibrante, repleta de peregrinos vindos de todas as partes, todos reunidos para comemorar a libertação do povo de Israel do Egito. Após os dias de celebração, Maria e José iniciaram a viagem de volta a Nazaré, acreditando que Jesus estava entre os parentes e amigos do grupo. No entanto, após um dia de viagem, perceberam que ele não estava com eles. O coração de Maria disparou, e José, com expressão preocupada, imediatamente começou a buscar por seu filho. Retornaram a Jerusalém, seus passos rápidos e ansiosos ecoando pelas ruas movimentadas. Após 3 dias de procura incessante, finalmente o encontraram no templo. Lá estava Jesus, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os atentamente e fazendo perguntas.
Seu semblante sereno e olhos brilhantes refletiam a sabedoria que ia além de seus anos. Os mestres estavam admirados com a inteligência e compreensão do jovem. Jesus discutia as Escrituras com uma profundidade e clareza que deixavam todos perplexos. Ele respondia com uma autoridade que parecia divina, e os sábios rabinos escutavam, fascinados, enquanto ele explicava os mistérios da fé com simplicidade e verdade. Ao vê-lo, Maria correu até ele, abraçando-o com alívio e emoção. Filho, por que fizeste isso? Teu pai e eu estávamos ansiosos, procurando-te por toda parte, disse ela, com a voz tremendo de preocupação. Jesus olhou para seus pais com um olhar gentil, mas firme. Por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Essas palavras deixaram Maria e José pensativos. Embora ainda não compreendessem totalmente o alcance da missão de Jesus, perceberam que ele tinha uma conexão especial com Deus e que seu caminho estava traçado por um propósito maior. Jesus retornou a Nazaré com seus pais, onde continuou a crescer em sabedoria e estatura, ganhando o favor de Deus e dos homens. Ele permaneceu obediente a seus pais terrenos, mas sua mente e coração estavam constantemente ligados ao divino. Essa experiência no templo foi um prenúncio do que estava por vir, um vislumbre do Salvador em formação. Jesus, mesmo na juventude, já demonstrava a profundidade de seu chamado e a magnitude de sua sabedoria. Ele estava destinado a ser mais do que um simples carpinteiro de Nazaré, ele seria a luz do mundo, trazendo uma nova compreensão do amor e da justiça de Deus. E assim, entre os bancos do templo e as ruas de Nazaré, o jovem Jesus preparava-se para a missão que transformaria o destino da humanidade, guiado pelo amor e pela sabedoria que só poderiam vir de Deus. Aos 30 anos, Jesus deixou a tranquilidade de Nazaré e começou sua missão, um caminho que mudaria o mundo para sempre. Seu batismo no Rio Jordão, realizado por João Batista, marcou o início de sua jornada pública. Quando emergiu das águas, o céu se abriu, e uma voz declarou: "Este é meu Filho amado, em quem me agrado." Movido pelo Espírito, Jesus percorreu cidades e vilarejos, trazendo consigo a boa nova do reino de Deus. Seus ensinamentos ressoavam nos corações das multidões que se reuniam para ouvi-lo. Ele falava com uma autoridade inigualável, utilizando parábolas que simplificavam profundas verdades espirituais. O amor ao próximo, o perdão e a fé eram os pilares de suas mensagens. Mas não eram apenas suas palavras que cativavam as pessoas. Jesus realizava milagres que deixavam todos maravilhados. Transformou água em vinho nas bodas de Caná, curou leprosos, deu visão aos cegos e fez paralíticos andarem. Sua compaixão não conhecia limites, alimentou milhares com apenas alguns pães e peixes, mostrando que no reino de Deus, sempre há abundância. Se você está gostando desta história e quer acompanhar mais sobre a vida de Jesus, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Um dos momentos mais notáveis foi a ressurreição de Lázaro. Após 4 dias no túmulo, Lázaro voltou à vida com um simples comando de Jesus: "Lázaro, vem para fora." Esse milagre extraordinário solidificou a fé de muitos e intensificou a oposição daqueles que viam em Jesus uma ameaça ao status quo. Seus discípulos, 12 homens simples, seguiram-no de perto, aprendendo e absorvendo seus ensinamentos. Ele os preparava para continuar sua obra, sabendo que sua missão na terra seria breve. Através de palavras e ações, Jesus revelava a face amorosa e misericordiosa de Deus, transformando vidas e plantando as sementes de uma fé que floresceria por séculos. E assim, através de sua sabedoria e milagres, Jesus iluminava o caminho para um novo entendimento da presença divina entre os homens, preparando o terreno para o sacrifício supremo que estava por vir. A última semana de Jesus em Jerusalém foi marcada por uma intensidade e emoção incomparáveis. Ele entrou na cidade montado em um jumento, sendo aclamado pela multidão com ramos de palmeira e gritos de hosana. Porém, sob a sombra dessa celebração, os líderes religiosos tramavam sua prisão. Na noite da Páscoa, Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia. Ele partiu o pão e disse: "Este é o meu corpo, entregue por vós." E ao repartir o vinho, declarou: "Este é o meu sangue, derramado por muitos para a remissão dos pecados." Com essas palavras, Jesus instituiu um novo pacto, marcando o início de seu sacrifício. Após a ceia, no jardim do Getsemane,
Jesus orou fervorosamente, sua alma angustiada até a morte. Ele foi traído por Judas, um de seus próprios discípulos, e preso. Julgado injustamente pelos líderes religiosos e pelo governador romano, Pôncio Pilatos, Jesus foi condenado à morte, apesar da falta de evidências contra ele. Carregando sua cruz, Jesus caminhou até o Gólgota, um percurso doloroso sob o peso do madeiro e das zombarias da multidão. Suas mãos e pés foram pregados na cruz, e ele foi erguido entre dois ladrões. Durante aquelas horas agonizantes, ele perdoou seus algozes: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A terra tremeu e o céu escureceu quando Jesus entregou seu espírito, exclamando: está consumado. Seu corpo foi retirado da cruz e colocado em um túmulo emprestado. Para os discípulos, tudo parecia perdido. Mas na aparente derrota, um poderoso ato de redenção estava se concretizando. O sacrifício de Jesus na cruz foi um ato de amor supremo, redimindo a humanidade e abrindo o caminho para a reconciliação com Deus. Sua morte não foi o fim, mas o cumprimento de uma promessa, uma ponte entre o homem e o divino, que logo seria revelada em toda a sua glória. O terceiro dia após a crucificação de Jesus começou com tristeza e desespero. Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo de Jesus para ungir seu corpo, mas ao chegarem, encontraram a pedra removida e o sepulcro vazio. Desesperadas, suas mentes rodopiavam com perguntas. Onde estava o corpo do Senhor? De repente, 2 anjos apareceram e lhes disseram: E por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Com essa notícia extraordinária, as mulheres correram para contar aos discípulos, que inicialmente duvidaram de suas palavras. Pedro e João correram ao túmulo e, ao verem os lençóis vazios, começaram a compreender a magnitude do milagre. Naquele mesmo dia, Jesus apareceu a 2 discípulos no caminho para Emaús. Eles não o reconheceram imediatamente, mas enquanto ele explicava as Escrituras e partia o pão, seus olhos se abriram. Cheios de alegria, voltaram a Jerusalém para compartilhar a boa nova. Jesus continuou a aparecer a seus discípulos, provando que estava vivo. Ele entrou em um quarto trancado, onde os discípulos estavam escondidos por medo dos judeus. A paz esteja com vocês, disse ele, mostrando-lhes as feridas nas mãos e no lado. Tomé, que não estava presente na primeira aparição, duvidou até que Jesus lhe permitiu tocar suas feridas, dissipando qualquer descrença. Durante 40 dias, Jesus ensinou seus seguidores sobre o reino de Deus, preparando-os para a missão que tinham pela frente. Antes de ascender ao céu, ele lhes deu uma promessa poderosa: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A ressurreição de Jesus não foi apenas a vitória sobre a morte, mas a confirmação de todas as suas promessas. Ela trouxe esperança eterna à humanidade, garantindo que, através da fé, todos poderiam compartilhar da vida eterna. Essa promessa continua a inspirar e transformar vidas, ecoando através dos séculos como um farol de esperança e redenção.